Fui babaca por abandonar minha ex e seus amigos em outra cidade após eu a pegar me traindo? Então, isso aconteceu no domingo. Eu, 35 anos, homem, e Maria, 33 anos, mulher, estamos juntos há talvez 5 meses, mas nos conhecemos há mais de 10 anos. Eu a conheci através da irmã dela, Maia, 34 anos, mulher. Eu e Maia costumávamos trabalhar em um clube de striptease no início dos nossos 20 anos por um tempo. Nós éramos amigos com benefícios por um tempo até que ambos sentimos mais uma vibe de irmão e irmã e ela se tornou uma das minhas melhores amigas durante esse tempo. Ela saiu do clube quando engravidou e eu conheci Maria no chá de bebê. Maia sempre foi a ovelha negra enquanto Maria sempre foi a certinha da família. Sua mãe era muito religiosa e Maria também, mas não Maia ou o pai delas. Sua mãe faleceu talvez há 1 ano e meio, porém, Maia acabou nos apresentando naquela época, mas eu estava me mudando por um tempo para trabalhar, então não deu certo na época. Nós nos encontrávamos sempre que eu estava na cidade, mas nossos horários normalmente não batiam por muitos motivos. Avançando para o verão passado, quando nos reconectamos em um bar quando eu estava visitando alguns amigos naquela parte da cidade, eu moro a 20 minutos de distância e trabalho muito, então não estou por lá com frequência. Eu não a via talvez há 1 ano. Nós nos abraçamos e acabamos conversando a noite toda e pela manhã. Ela definitivamente tinha mudado desde que nos separamos. Embora Maia seja muito atraente, Maria é uma verdadeira beldade, ela se parece com a Becky G. Quando estávamos nos conhecendo, ela era muito modesta, mas desde que sua mãe faleceu ela se abriu muito, começou a se vestir melhor e tudo mais. Conversamos sobre muitas coisas e ela me disse que eu fui o primeiro crush dela e que ela meio que esperava que nós nos casássemos e tivéssemos filhos quando éramos jovens. Estávamos bêbados, mas ela começou a chorar e fomos para a casa dela e conversamos a noite toda. Ela me disse que me amava naquela manhã enquanto comíamos waffles sóbrios. Começamos a namorar rápido e ficamos oficiais e tudo tem sido bom. Eu trabalho muito, mas passamos todo o nosso tempo livre juntos. O sexo tem sido ótimo, ela também se abriu sobre isso. Ela confessou que é bi, mas só ficou com uma garota quando era jovem e estava querendo ter uma experiência com uma garota com a minha permissão. Ela sabe sobre a minha história e que já fui traído várias vezes por diferentes garotas, então não estou interessado em compartilhar assim, mas ela mencionava isso de vez em quando, mas não é algo que me interessa no momento. Avançando para este domingo. Ela tem um grupo de amigos e 2 deles vão se casar em alguns meses, Vitor, 34 anos, homem, e André, 30 anos, mulher. Além de José e Reina. O casal noivo vai se casar a cerca de 3 horas de distância e eles queriam ir para ver como está tudo e fazer mais planos para aquele fim de semana. Basicamente, uma mini férias. Nós fizemos um acordo onde Vic ia pagar os quartos de todos e eu ia dirigir porque sou o único com um veículo grande para levar nós 6. Vic tem muito dinheiro, então não é um problema para ele e eu não me importei em dirigir. Tivemos um sábado bom explorando e vendo o local do casamento e no domingo iríamos para bares e coisas do tipo. Fomos para um local que tem um monte de clubes e bares a uma curta distância, eventualmente José quis ir a um bar para ver a segunda metade do Super Bowl, então os caras e as garotas se separaram e se encontrariam depois do jogo. As garotas acabaram em um clube gay, então fomos até lá e estava bem movimentado, entramos e fomos procurar por elas. Encontramos Andrea no bar pedindo uma bebida e Reina estava no banheiro, havia uma fila longa e ela disse que Maria foi procurar por Andrea enquanto esperava na fila. Fomos procurar Maria e Reina viu primeiro e vi a expressão no rosto dela e comecei a olhar em volta. Reina nem sequer disse nada e levou José e eles saíram e Andrea ficou tipo, o que diabos? Então eu entendi o que estava acontecendo. Então, o clube tem essas cabines que se abrem como pequenas cabanas. Lá eu vi Maria sendo estimulada por uma garota e um cara estava pegando nas suas partes e beijando-a. Vic me olhou como se eu fosse começar uma briga, mas não sei, eu me senti derrotado por dentro e simplesmente saí, voltei para o hotel. Peguei minhas coisas e dirigi todo o caminho para casa. Ontem, Vic e José me procuraram separadamente e disseram que foi terrível eu tê-los deixado lá, mas entenderam e não ficaram chateados. Mas Andrea me ligou e disse que eu fui um idiota e disse que eu deveria ter assumido, e confrontado ela então e teria visto que Maria estava muito ferrada e não no seu juízo perfeito. Supostamente ela ficou bêbada, sei lá, eu já a vi beber e ela aguenta bebida, então isso não faz sentido para mim. Vic disse que depois que eu saí, Andrea foi e a pegou e ela começou a chorar quando eles disseram que eu vi tudo. Maria me ligou e mandou mensagens me implorando para falar com ela esta manhã e apareceu no meu trabalho, mas estou tirando o resto da semana de folga, então disseram a ela que eu não estava lá. Maia passou mais cedo e assim que a vi, comecei a chorar. Não me senti assim há muito tempo. Ela disse que entende e conversamos por um tempo e ela disse que vai dizer à irmã para me deixar em paz e se eu quiser falar com ela, vou falar. Eu simplesmente não consigo perdoar a traição e ela sabe disso. Eu já cortei familiares por menos e não é nada para mim abandonar alguém da minha vida se precisar. Passei a maior parte da minha vida sozinho, então não importa mesmo.
O que realmente me chateia é que, antes de tudo isso acontecer, ela começou a falar em ter filhos e se casar. Até fez comentários no local no sábado de que eu ficaria bonito em um terno, mas poderíamos nos casar de chinelo e ela estaria feliz. Não consigo tirar a expressão do rosto dela da minha cabeça do clube. Desculpe por ser tão longo, eu só precisava desabafar. Atualização. E aí pessoal, desculpa, não uso muito essa conta, queria postar em outro sub sobre algo não relacionado e decidi atualizar o que aconteceu desde então. Primeiro, deixei algumas coisas de fora, uma delas é que sou órfão. Não órfão estilo Batman, mas perdi meus 2 pais antes dos 18. Tenho uma família grande, tipo 3 famílias de sangue e minha família por parte de padrasto, mas tecnicamente sou filho único. Meu pai faleceu durante meu primeiro semestre na faculdade e larguei, e quando fiz isso, acabei ficando com meu melhor amigo de infância, Derek, e sua família em vez de minha família estendida por um tempo, e ainda somos amigos até hoje. Também tenho uma sobrinha e sobrinho por parte de padrasto que são melhores amigos dos filhos da minha amiga Maia, então eu os levava para a casa dela ou ela os pegava para brincar. Maia, as crianças e o pai moram juntos. Tecnicamente, Maia é a dona da casa, ela realmente colocou Maria na escola e agora Maria tem seu mestrado e paga as contas na casa deles. O pai deles faz trabalhos de mecânica lá por diversão, mas ele é mais velho e basicamente aposentado. Agora a atualização, quando voltei, basicamente desabei por um dia, então Derek veio e me fez ficar com ele por alguns dias com meu cachorro. Eu disse em outro comentário, mas os caras que foram, Vic e José, me procuraram separadamente, conversamos e eles entenderam e não falaram mais nada, só que está tudo bem. André ligou e reclamou comigo por não ser homem o suficiente ou algum do tipo, então eu disse para ela ir se lascar, enquanto Reina me mandou um emoji triste desculpas. Além disso, André estava traindo Vic o tempo todo e eles não acabaram se casando. Vic também se tornou um bom amigo e nós saímos na academia e no parque 1 ou 2 vezes por mês. Eu realmente só consigo ir à academia uma vez por semana, tenho uma agenda super ocupada. Andrea pode ir pro inferno, ninguém quer falar com ela, isso é outra história. Depois de uma semana, voltei para casa, Maria mandou algumas mensagens e ligações, mas ela sabe o quanto eu estava magoado e Maia convenceu a me dar espaço. Aquele mês foi o pior. Mas eventualmente tive que trabalhar nisso. Depois do 2º mês, Maria esperou do lado de fora do meu apartamento cedo de manhã quando eu levava meu cachorro para passear. Conversamos por um tempo, choramos e tal, e concordamos em terminar. Foi isso por um tempo. Mas como eu disse, minha sobrinha e sobrinho são melhores amigos dos filhos de Maia, então ainda tinha que vê-la com frequência. E honestamente, ela é linda e ainda é doce, e eu ainda a amava e doía, mas eu era forte. Até ela começar a me trazer comida no trabalho para o almoço, ela disse que sentia minha falta e só queria comer sem expectativas ou algo assim. Isso durou algumas semanas, então uma noite ela apareceu à noite no meu apartamento e antes que eu percebesse, estávamos fazendo. Eu não a perdoei, mas concordamos em fazer terapia, e vamos ver. Ela já estava indo e fomos juntos, e eventualmente encontrei outro terapeuta e fui à terapia por conta própria para lidar com meus próprios problemas. Eu era extremamente inseguro e ainda tenho uma dúzia de problemas, mas consigo lidar com eles em um nível melhor. Uma das coisas que eu era inseguro era em relação a ela também. Ela está muito obviamente fora da minha liga, mas ela sempre dizia às pessoas a mesma coisa quando perguntavam por que ela estava comigo. P4 o grande e eu a fazia rir e era o suficiente. Nós brincávamos, mas eu sentia que não a merecia na época, e um homenagem parecia que ela queria mais do que eu e doía. Eventualmente, trabalhamos em nossas questões, até tivemos uns 3 menages, mas ela descobriu que realmente gosta mais da ideia do que da prática. Ela também falou sobre sua sexualidade e gosta de garotas, mas não quer namorar uma. Então, nenhum relacionamento poli. Ficamos separados por cerca de 7 meses, mas voltamos no final do verão. Eu também tinha começado a malhar e comer mais saudável, eu estava extremamente acima do peso quando terminamos, tipo 140 quilos, mas agora mais próximo de 120, ainda tem um longo caminho a percorrer. Gatilho de aviso, algo ruim aconteceu. Por volta do início deste ano, ela foi atingida por um motorista bêbado. Seu carro foi destruído, mas ela mesma não se machucou, mas mais tarde descobrimos que ela estava grávida e sofreu um Alberto. Ela estava com apenas 6 ou 7 semanas, então deve ter acontecido logo após o último período dela. Depois disso, ela entrou em espiral, tirou um tempo do trabalho e não saía do quarto. Eu tentei, Maia tentou, o pai dela, nada estava funcionando e um dia ela disse que ia viajar e foi embora. Ela foi para o México. Ela tem dupla cidadania e ainda tem família estendida lá. Então, um mês depois, ela me escreveu uma longa mensagem e basicamente terminou comigo. Conversamos muito, mas ela disse que precisa entrar em contato com Deus e consigo mesma novamente. Ela não está namorando ninguém, nem planeja, só quer fazer o luto sem a gente por perto. Então, basicamente é isso.
Nós nos falamos ocasionalmente, mas honestamente, dói, então mantemos a amizade, mas não muito emocional. Eu pessoalmente estou bem agora, consigo lidar melhor com minhas emoções e sim, fiquei triste e com o coração partido por um tempo, mas estou fazendo e continuarei a fazer melhor. Não há final feliz, mas também não estou triste. Estou bem o suficiente. Eu disse algo terrível para meu marido e agora ele não quer falar comigo. Meu marido, 32 anos, homem, e eu, 31 anos, mulher, estamos juntos há 7 anos e casados há 5. Temos um filho de 3 anos e meio e uma filha de 1 ano. Os pais dele faleceram quando ele tinha 20 anos. Para descrever de forma breve, ele despreza o pai até hoje. O pai dele estragou seu futuro atlético promissor, ele estava classificado entre os 10 melhores nacionalmente no esporte, e o forçou a se concentrar na escola. Meu marido foi aceito em várias universidades da Ivy League e o pai dele se recusou a pagar a matrícula. O pai dele era um controlador, abusivo fisicamente e se recusava a aceitar opiniões contrárias. Meu marido fez um voto de nunca ser como o pai dele e de sempre incentivar os interesses dos filhos futuros. Ele sempre foi um marido e pai incrível para mim e nossos filhos. Ele faz de passar tempo com a gente uma prioridade, mantém nosso relacionamento divertido e emocionante, e sempre me faz sentir bonita e apreciada. Estamos passando por uma fase difícil há algumas semanas e discutimos sobre algo que, olhando em retrospectiva, não valia a pena discutir. Ele disse que estava cansado de brigar e se afastou no meio da conversa. Eu soltei, você é igual ao seu pai. Assim que eu disse isso, imediatamente tentei me desculpar e corri para ele, tentando abraçá-lo. Ele recusou meu abraço, olhou para mim, balançou a cabeça e saiu pela porta. Passou um dia inteiro e eu não o vi nem ouvi. Liguei, mandei mensagens e deixei muitos recados pedindo desculpas e pedindo para ele voltar para casa. Entrei em contato com os amigos dele e eles também não tinham notícias dele. Ele voltou para casa bêbado às 4 da manhã na noite seguinte e desabou no sofá. Eu ouvi ele chegar e corri para vê-lo. Ele estava balbuciando e dizendo coisas como eu não sou como ele, Ian, por que você disse isso? Eu o abracei nos meus braços a noite toda e pedi desculpas várias vezes. Já se passaram mais 2 dias e meu marido se recusa a falar ou me olhar. Ele nem come nada do que eu faço. Tentei falar com ele e pedir desculpas. Ele apenas me olha e diz, é só mais uma coisa com a qual eu tenho que lidar e se afasta de onde eu estou. Eu não sei como consertar isso. Eu não quis magoá-lo, mas o fato de ele se sentir traído pela única pessoa que deveria apoiá-lo, que sou eu, o destruiu. Por favor, me aconselhe sobre o que posso fazer ou dizer para consertar isso. Atualização. Recebi alguns comentários e mensagens criticando meu marido por ter se afastado da discussão que começou tudo isso e dizendo que ele é como o pai dele. Não vou dizer sobre o que era a discussão aqui, mas foi algo insignificante e se afastar foi a coisa mais madura a fazer. Ele é o melhor marido e pai que alguém poderia pedir. Mesmo quando ele não estava falando comigo, ainda estava passando tempo com as crianças e cuidando delas. Pense o que quiser sobre mim, eu mereço, mas deixe ele fora disso. Sobre a atualização, meu marido voltou para casa depois do trabalho no dia seguinte e trouxe comida para o jantar. Tivemos o jantar em família pela primeira vez em alguns dias e colocamos as crianças na cama juntos. Eu pedi para conversarmos. Pedi desculpas e admiti que estava cansada de todas as discussões que estávamos tendo recentemente e que, no calor do momento, eu queria magoá-lo e disse o que mais o magoaria. Ele disse que sabe que não é nada como o pai dele e perguntou por que eu pensei isso. Eu prometi que não acredito nisso e falei sobre todas as coisas boas que ele faz por mim e nossas crianças. Disse a ele que eu iria a uma terapeuta para entender o que me levou a dizer o que disse e garantir que isso nunca mais acontecesse. A conversa durou cerca de 1h30 e terminou com ele dizendo que levaria um tempo, mas que estaríamos bem desde que eu nunca mais o comparasse ao pai dele. Nós nos beijamos e dormimos juntos pela primeira vez desde o incidente. Nos dias seguintes, ainda havia uma certa frieza nele. Ele ainda estava feliz em passar tempo com as crianças, mas estava um pouco frio comigo. Eu escrevi uma carta para ele dizendo o quanto o amo e aprecio e prometi nunca mais magoá-lo, e coloquei na bolsa dele. Ele voltou para casa com flores para mim naquele dia. Nosso clima normal voltou em parte e parece que vamos ficar bem daqui para frente. Sou babaca por mandar minha enteada ir morar com a mãe em tempo integral porque não vou me desfazer da minha estante do Harry Potter? Estou passando por um pouco de drama familiar e preciso de uma realidade sobre se estou sendo irracional aqui. Eu realmente preciso da perspectiva de indivíduos sensíveis à comunidade LGBT+, porque o drama envolve a transfobia perpetrada por J.K. Rowling. Minha enteada está passando por um momento difícil. Os últimos anos têm sido muito difíceis para ela. Ela tem lidado com bullying na escola, foi retida há 1 ano, não se dá bem com o novo marido da mãe, autolesão e questões de identidade. Muitas dúvidas sobre sua sexualidade e gênero. Estamos trabalhando para conseguir uma boa equipe de saúde mental, com médicos e terapeutas, para ajudá-la a navegar por tudo isso. Por favor, saibam que não a estamos deixando à mercê do mundo ou da internet para lidar com tudo isso sozinha. Estou na vida dela desde que ela tinha 7 anos. Sempre tivemos um relacionamento bastante bom, embora não muito próximo.
Não assumi um papel parental, mas sempre tentei estar disponível para ela. Até o ano passado, sua mãe tinha a custódia principal e seu pai tinha fins de semana alternados com feriados. No ano passado, devido aos problemas com a escola e a casa da mãe, minha enteada solicitou que as condições de custódia fossem alteradas. Desde que ela veio morar conosco em tempo integral, tem havido bastante atrito entre nós duas. Um dos maiores pontos de discordância é o meu fandom de Harry Potter, especialmente a estante, e minha suposta transfobia, devido à minha posição aparentemente errada quando se trata da política sobre questões trans em nosso país. Cresci na época de ouro. Muitas das minhas lembranças de infância e adolescência estão ligadas à franquia. Eu e meus amigos éramos todos muito ligados nisso. Participávamos de lançamentos de livros à meia-noite, nos vestíamos de cosplay para estreias de filmes, organizávamos festas temáticas de Harry Potter quando queríamos sair juntos. De muitas maneiras, isso moldou o curso de toda a minha vida. Eu e esses mesmos amigos entramos no clube de botânica do ensino médio por causa de herbologia. Isso desbloqueou uma paixão minha pela vida toda e minha carreira é trabalhar com plantas. Ao longo dos anos, eu colecionei bastante memorabilia, muitas delas são presentes, e sempre foram exibidas em minha posse mais preciosa. Uma estante de livros monstruosamente grande feita sob medida pelo meu avô, que era marceneiro, para mim quando eu era adolescente. Eu amo essa coisa. As prateleiras são feitas de bordas vivas de noz preta. Ao redor da estrutura, meu avô esculpiu belas imagens temáticas de Harry Potter. Corujas, caldeirões, estrelas cadentes, raios, um ratinho adorável na parte inferior e marcas de mordidas desse rato, etc. É tanto sentimental quanto valioso. As tábuas de nós para as prateleiras sozinhas já teriam um valor significativo, sem mencionar a valorização da habilidade artesanal esculpida à mão. A estante sempre foi exibida com orgulho em minha casa. Atualmente, está na nossa sala de estar. Durante uma de nossas sessões de terapia familiar, minha enteada expressou que ver minha estante de Harry Potter a fazia sentir muito desconfortável por causa da autora e que ela estava realmente desapontada comigo e com seu pai por serem tão apoiadores de uma pessoa preconceituosa. Eu pedi desculpas por fazê-la se sentir desconfortável em sua própria casa, e disse que retiraria tudo relacionado a Harry Potter. Então eu empacotei toda a mercadoria temática de Harry Potter das prateleiras. Garanti que não havia livros ou qualquer coisa em exibição que dissesse a Harry Potter em qualquer lugar. Comprei algumas luzes de LED para plantas e converti a estante em um suporte para exibir suculentas. Comprei alguns vasos temáticos de bruxaria, mas não explicitamente de Harry Potter, para combinar com a estante. Isso não foi um compromisso aceitável para minha enteada e tem sido um ponto de discórdia. Minha enteada argumenta que nós, referindo-se ao meu marido, quebramos uma promessa ao dizer que nos livraríamos das coisas de Harry Potter. Eu tentei explicar para minha enteada que, embora eu não concorde nada com a posição política de J.K. Rowling, a mídia tem um lugar especial no meu coração por causa da minha associação de infância com ela e que a estante é muito importante para mim porque foi um presente do meu avô, mas ela mantém que nada disso deveria importar porque em 2024 é apenas um símbolo de transfobia e ódio. Inicialmente, meu marido me apoiava em meu desejo de manter minha estante, mas ultimamente as discussões estão desgastando ele e ele me pediu para reconsiderar mantê-la na sala de estar, sugerindo que aluguemos um depósito para guardá-la. Depois do último grande conflito sobre isso, eu meio que perdi a paciência. Não gritei nem nada, mas disse firmemente para minha enteada que está em minha casa e minha estante de livros fica. Se isso é um grande problema para ela, ela sempre pode voltar a morar com a mãe. Eu sabia que tinha sido um golpe baixo assim que disse. Eu rapidamente pedi desculpas, mas já estava dito. Minha enteada entrou em uma espiral emocional descendente. Meu marido e eu temos discutido quase sem parar. Acho que é principalmente estresse porque ele está no limite com relação a como ajudar sua filha, mas está ficando bastante cruel e malvado comigo. Me dizendo para crescer e simplesmente se livrar da maldita estante de livros. Eu sei que fui idiota por dizer que minha enteada poderia voltar a morar com a mãe, e suspeito que esse será o principal tópico na próxima sessão de terapia familiar. Mas será que estou sendo realmente irracional em querer manter minha querida estante de livros? Edição, obrigado a todos. Sinceramente. Obrigado àqueles que compartilharam suas visões e conselhos, e obrigado às pessoas que me fizeram perguntas difíceis que me fizeram refletir. Especialmente aqueles que perguntaram o que é mais importante, uma estante de livros ou minha filha? Estou refletindo muito sobre o que minha estante de livros significa para mim e por que é tão importante. Estou chegando a algumas verdades profundas que acho que não estava pronta para reconhecer sobre como realmente me sinto em relação à minha enteada. No geral, acho que precisamos apenas deixar esse assunto de lado até nossa próxima sessão de terapia. Vou me retirar agora. Atualização. Resumindo o que aconteceu nas últimas semanas, meu marido e eu conversamos sobre a situação. Ele se desculpou por ter sido brusco comigo e concordou que minha enteada estava sendo irracional em relação à estante de livros. Ele acabou concordando em me apoiar quanto a isso. Nossa relação está tão forte quanto sempre esteve. Mais uma vez, pedi desculpas para minha enteada pelo comentário que fiz frustradamente sobre ela voltar a morar com a mãe. Eu reiterei que nossa casa é a casa dela também e que ela é sempre bem-vinda aqui. Que, mesmo que as famílias às vezes briguem e discordem, nós somos uma família.
Mas a discussão geral sobre Harry Potter, J.K. Rowling e minha estante de livros continuou a aumentar ao longo de algumas semanas. E então o descontentamento sobre isso começou a se transformar em reclamações sobre mim. Ela começou a ser mais desrespeitosa e sarcástica. Durante tudo isso, continuamos frequentando nossas sessões de terapia familiar. Nosso terapeuta estava bastante certo de que o mau comportamento dela estava relacionado à ansiedade e não sugeriu que cedêssemos às demandas para remover a estante de livros, preferindo continuar trabalhando nos problemas que todos estávamos enfrentando. Bem, a atitude desrespeitosa da minha enteada atingiu um ápice. Ela me chamou de palavras grosseiras na frente do meu marido. Ele ficou muito bravo com ela. Acho que nunca o vi tão furioso antes. Ele estava vermelho de raiva e levou-a para o quarto, declarando: "Você não vai falar assim com a minha esposa." Foi provavelmente a primeira vez que minha enteada viu seu pai com raiva, muito menos raiva direcionada a ela. Isso a deixou bastante abalada. Foi um ponto baixo para ela. Acabamos precisando de algumas sessões de emergência com o conselheiro dela porque havia preocupação com uma possível recaída em relação a alguns problemas autodestrutivos com os quais ela vinha lidando. Mas esse incidente acabou nos levando a um avanço. A conselheira dela nos convidou, meu marido e eu, para uma das sessões dela, e ela teve um colapso emocional. Basicamente, ela estava lidando com muita angústia existencial e medo devido à política e ao fato de ser um ano de eleições. Isso acabou sendo uma excelente oportunidade para nos aproximarmos. Vai parecer bobo, mas eu consegui mostrar a ela as minhas timelines das redes sociais de volta para 2016 e mostrei algumas das coisas que eu tinha escrito ou que haviam sido compartilhadas comigo naquela época. Ela pôde ver que eu tinha muitos dos mesmos medos que ela tem. Então, tivemos conversas muito importantes sobre coisas como se sentir impotente quando as coisas estão fora do seu controle, sobre se desligar das redes sociais para a própria saúde mental. As coisas têm melhorado desde então. Antes de ela ir para a casa da mãe dela no último final de semana, ela até me deu um presente de Dia das Mães. Um vasinho adorável que diz cuidado, mandrágoras. Eu adorei. Coloquei um dos meus adereços favoritos nele e agora ele está bem à vista na estante de livros. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.